Estamos no aquecimento para o próximo Global Meeting. No próximo dia 17 de setembro, vamos realizar o Global Meeting Economia Circular, Cadeias Produtivas e Finanças Sustentáveis, em correalização com a Embrapa, com o Grupo R2 e com o patrocínio da Caixa Econômica. Hoje nós recebemos aqui Mariana Rufo, ela é gerente executiva da Caixa Econômica, e a Priscila Cesarino, que é consultora matriz. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada por receber a gente. Por nada. É um prazer tê-las aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho de economia circular, cadeias produtivas, finanças sustentáveis e o quão importante isso é para a Caixa Econômica. Essas cadeias, esse movimento, o quão impactante é para a população e para a economia do país também. Priscila, recentemente a Caixa Econômica ela iniciou esse processo do Fundo Socioambiental. É um fundo novo? Quais são as expectativas? Como vocês têm visto que tem avançado o funcionamento desse fundo em vias de uma economia mais sustentável? O Fundo Socioambiental ele não é novo, né? Ele já tem muitos anos, né? A gente já apoiou diversos projetos. Ele é um fundo onde a Caixa ela destina 2% do lucro líquido dela para financiar projetos que tenham como objetivo, né, a inclusão socioprodutiva e os cuidados ambientais, né, mitigação de risco ambiental, regeneração. Então, são pautas que são muito importantes para a Caixa. A Caixa é a maior parceira do governo federal, em especial na execução de políticas públicas, né? É um banco social, então, assim, a Caixa, ela, quando surgiu, ela já surge como a Caixa de Depósito dos Escravos, ela surge como um banco para que os escravos pudessem comprar sua liberdade. Então, a questão social para a Caixa, ela faz parte da história do banco e a preocupação ambiental também. Então, o Fundo Socioambiental é a forma que a gente tem de destinar, né, nos projetos onde não tem, são projetos que a gente chama fundo perdido, né, que não vai ter um retorno financeiro daquele projeto, mas a gente tem um retorno em ganhos sociais. E qual que é o público que o fundo atende atualmente? Dentro da estratégia da Caixa, né, da Visuc, que é a nossa vice-presidência de sustentabilidade, e aí do fundo, né, consequentemente, a gente foca nos públicos vulneráveis, né? Então, a gente tem o foco do ambiental e no social a gente trabalha muito, assim, nosso maior foco são mulheres e catadores e catadoras, né? Então, a Caixa já tem essa parceria e esse apoio. A Caixa sempre é patrocinadora da Expo Catadores, então a gente tem trabalhado com diversos projetos focados para trazer essa inclusão social, porque a gente sabe a importância, né? Os catadores e catadoras, eles são os grandes agentes ambientais. A gente sabe que é uma profissão, uma das mais importantes e relevantes para a sustentabilidade do planeta e, ao mesmo tempo, é uma das profissões mais precarizadas que a gente tem, né? Então, a Caixa ela vem muito forte nesse processo desse estímulo dessa economia circular, mas também dessa proteção dos catadores, desse investimento para que eles tenham condições dignas de trabalho, para que eles possam efetivamente gerar renda, né, para que essa renda possa, que eles tenham uma proteção social e que eles possam viver realmente uma vida com qualidade, né, para que eles possam continuar executando o trabalho deles. Sem contar que quando a gente investe, né, nos catadores e no público, né, no público vulnerável socialmente, a gente está movimentando a economia, porque esse investimento ele retorna ali para aquela comunidade, para aquela sociedade, né, e o nosso grande objetivo é esse. Dentro do nosso manifesto ESG na Prática, onde a gente trabalha aqui os 20 anos de legado e um chamado para a ação, a Caixa lidera o nosso Conselho de Finanças Sustentáveis. E esse convite ele veio exatamente por reconhecer essa trajetória da Caixa em busca e em prol das finanças cada vez mais sustentáveis. E aí a Caixa tem uma vice-presidência de sustentabilidade e cidadania. Sim. É um trabalho que ele vem sendo construído e vem sendo pavimentado exatamente com esse olhar de empatia, humanitário, olhar para uma causa que é nobre. Como que vocês se sentem em trabalhar exatamente numa vice-presidência que tem esse olhar tão inovador e necessário? Assim, é a realização de um sonho, poder trabalhar
num espaço, né, numa vice-presidência, com uma estratégia que está ali para o desenvolvimento, né, da sociedade e para a proteção das pessoas. Né? Então, assim, particularmente, assim, para mim é uma realização de um sonho profissional mesmo. Eu, né, tenho uma especialidade muito grande, né, uma especialização muito grande em trabalho com mulheres, em trabalho com públicos vulneráveis. Então, já coordenei, liderei projetos, né, dentro de favelas, dentro de comunidades periféricas, com mulheres. Sempre estou nessa frente, então dentro da Vizuca a gente tem várias frentes, né? Uhum. E desde o início dela eu sempre estive dentro dessa frente, né, dos projetos de inclusão social e de proteção. Então, assim, realmente é a realização de um sonho profissional. Acho que não teria outro lugar para trabalhar. Receber o retorno que a gente recebe das pessoas, né, beneficiadas pelos projetos e ver a mudança de vida. Então, assim, quem trabalha na Caixa como um todo, né? Acho que não só na Vizuc, mas a gente reconhecer esse papel que a gente tem ali dentro daquela cadeia, né, independente do que a gente esteja fazendo, de transformar a vida. Então, você poder dormir sabendo que você transformou e impactou vidas, né? Eu acho assim... Em especial o fundo. Lá é um local onde a gente consegue ver diretamente o impacto num espaço curto de tempo. Então, recentemente, a gente até assinou uns acordos de cooperação financeira pelo fundo e fomos até BH conhecer os proponentes, né, os agentes, e é gostoso demais você ver o quanto que impacta lá na ponta. É uma delícia, muito bom. Né, Mariana, esse contato direto eu acho que é importante também para a governança da empresa, para que todos entendam o propósito. E eu vejo que realmente vocês são uma equipe e um time assim, de uma estrutura enorme que vão a campo, né? Sim. Eu falo sempre que não tem inclusão social e nem política pública sem o protagonismo da população beneficiada. Né? Então, a gente tem como estratégia e pilar entrar dentro, estar junto com as comunidades, né? Dentro das favelas, com as mulheres, porque esse público que precisa trazer para a gente quais são as necessidades. Né? Então, acho que esse é o grande diferencial da Caixa, dos projetos, como a gente trabalha com os projetos. Né? Porque a gente não quer impor, olha, vocês precisam disso. Não, a gente quer entender o que aquela população deseja para si. Né? Então, essa construção ela é muito importante, é muito emocionante. Né? Porque você vê a pessoa que está ali dentro do projeto, ela não está indo lá só fazer uma capacitação, só participar de um projeto. Ela está indo lá construir o futuro dela com base naquilo que ela deseja para si, com base com aquela cultura, respeitando sempre, né, a cultura local, respeitando aquele espaço, que eu acho que isso é uma coisa que se falta muito também, né? Às vezes você tem um investimento, mas você não respeita o espaço que aquelas pessoas vivem, né? Como elas vivem, como elas querem viver e desejam viver. Então, o que a gente precisa trazer é o recurso, né? E não a imposição do que é feito. Então, eu acho que isso da Caixa é muito importante do fundo, a gente tem isso na nossa estratégia, quando a gente recebe projetos, qualifica projetos. É um ponto muito relevante. E também está dentro, ver a mudança das pessoas, né? Os projetos que eu coordenei, que eu estive dentro dos territórios, eu falo assim, né? Tiveram projetos onde eu ficava 45 dias, então eu ia na primeira semana e na última. Eu falo, a diferença do rosto daquelas mulheres que entraram na primeira semana do projeto e na última semana, quando, né, a gente estava na despedida ali daquele projeto, eram outras mulheres. Aquela mulher que entrou ali cabisbaixa, na última semana ela estava lá, de cabeça para cima, erguida, sabe, mais bonita, assim, brilhando mais e tendo certeza do que ela queria fazer, tendo certeza dos sonhos. Ver mulheres saindo de lares abusivos é muito emocionante, é muito gratificante. A gente percebe, deu para perceber a sua emoção, seu brilho no olhar. Kofi Annan dizia, quem se importa ganha. E aí a gente enxerga esse trabalho de vocês exatamente dessa maneira. Dentro do ESG, né, voltado para a pauta ambiental, voltado muito para a pauta social e para a governança, né, uma governança que pretende ali buscar um desenvolvimento não só da instituição financeira, mas de toda a sociedade, de toda a comunidade. E aí eu pergunto para você, Mariana, como participar, quem pode participar do Fundo Socioambiental? Legal. Como participar? A instituição precisa inscrever um projeto para que a gente possa avaliar e entender se enquadra dentre as chamadas abertas, que eu vou falar depois para vocês. E são instituições sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil
e cooperativas de cunho social. Certo. Esses projetos, eles são apoiados pela Caixa Econômica, como a Priscila falou para a gente, sem fins lucrativos, mas vocês fazem todo o acompanhamento do projeto, do início até a finalização, para realmente constatar aquela entrega, certo? Isso, certo. Tem todo o monitoramento. Tem todo um monitoramento. Tem todo um processo para se qualificar, né? Então a gente abre a chamada, as entidades mandam para a gente os projetos. Tem todo, né, um processo de governança, um processo de integridade, a gente faz várias checagens e também o processo de olhar aquele projeto, se é uma metodologia inovadora, se aquele projeto pode ser replicado, se realmente vai atender, né, aquela população, se aquela população está participando dessa construção. E aí, depois que a gente assina o projeto, passou por toda essa fase, a gente assina, é um acordo de cooperação financeira, que a gente chama. Aí, as etapas, né, que são colocadas no cronograma de execução do projeto, a Caixa vai desembolsando e vai sempre fazendo um monitoramento se aquilo que foi feito, né, se aquilo que foi proposto foi cumprido com aquele recurso. Certo. E atualmente, temos editais abertos? São 5 chamadas que nós temos hoje em aberto. Então, agricultura regenerativa, turismo regenerativo, autonomia feminina, voltada total para mulheres, economia circular e DIST, que é desenvolvimento integrado sustentável de territórios. Então, tá aí, gente. Se inscreve, é na segunda quinzena agora de setembro, nós vamos reabrir as chamadas. E a inscrição acontece pelo site do Fundo Socioambiental, que é caixa.gov.br/FSA. O dinheiro pode girar de forma sustentável? Ou se pode, deve, queremos. É isso que vocês trabalham diariamente, né? Para que ele realmente seja um financiamento sustentável. Sim. Mariana, e me conta uma coisa. Existem muitas oportunidades dentro do Fundo Socioambiental? Muito. A gente quer muito usar esse recurso, gente. Hoje, com essas 5 chamadas em aberto, a gente tem 126 milhões disponíveis e o fundo já investiu mais de 470 milhões em projetos ao longo de sua existência. Uau, gente, isso é muito incrível. E, assim, eu acho que pouquíssimas pessoas e instituições sabem, né, do Fundo Socioambiental. Então, por isso que é tão importante a gente falar de finanças sustentáveis e trazer essas informações a público. Priscila, e me conta, quais são os projetos que já foram apoiados e que você enxerga, assim, como um destaque? Sim, vamos lá. A gente apoiou vários, né, vários ambientais, mas acho que aqui vale a gente falar daqueles que estão dentro da economia circular e que estão trabalhando com os públicos, né, que são os catadores e catadoras. Então, a gente apoiou, a gente assinou em 2023, começou a execução em 2024, um projeto com o Instituto GEA, que é um projeto de capacitação para a reciclagem de produtos eletroeletrônicos. Né? E qual que é o grande benefício de um projeto como esse? Quando você capacita e estrutura uma cooperativa para ela fazer a reciclagem desse tipo de resíduo, além de você tirar esses resíduos, né, que são extremamente poluentes, esses resíduos estimam assim, no mundo, acho que são 3 bilhões de renda que poderia estar gerando. Então, são resíduos que são caríssimos quando são reaproveitados, porque vários eletrodomésticos, computadores, celulares, eles são feitos com, né, esse resíduo que vem da própria reciclagem deles. Então, quando a gente faz a capacitação, a gente está estimulando que as cooperativas aumentem muito a geração de renda deles. Né? Então, eu acho que esse projeto é um projeto muito interessante por trazer essa proteção e por esse aumento. E aí, a gente teve, em 2024, a gente lançou o edital do Cataforte, que foi uma grande parceria nossa, né, com o governo federal, com o BNDES e com o Banco do Brasil, onde a Caixa investiu mais de 25 milhões em projetos que tem como objetivo, então a gente está assinando agora, a gente está na fase de qualificação desses projetos, já assinamos alguns, que tem como grande objetivo estruturar as cooperativas. Né? Estruturar como? Comprando os maquinários, que são maquinários caros, então muitas vezes a cooperativa ela não consegue gerar renda, ela não consegue trazer novos cooperados porque ela não tem, né, o maquinário. Então a gente está reestruturando essas cooperativas com a aquisição dos maquinários. Eles podem contratar consultorias, por exemplo, isso é super importante, assim, é um público, né, que tem muita dificuldade em fazer uma gestão, um planejamento estratégico daquela cooperativa, de ter uma gestão orçamentária, uma educação financeira, né, um apoio jurídico. Então, com o Cataforte, eles, dessas cooperativas selecionadas, com os projetos selecionados, vão poder contratar essas consultorias para que eles possam fazer o negócio deles serem efetivamente sustentáveis, né, e gerar renda.
Então foram projetos, né, assim, a gente tem projetos maravilhosos que estão dentro do Cataforte e que a gente já está contratando, já contratamos alguns, a gente deve, né, até semana que vem a gente vai fechar uns 10 projetos, a gente vai fechar mais de 12 milhões já, né, No contratados. total foram 20, né? Foram 20 20 projetos pouco. selecionados e a gente buscou selecionar em todas as regiões do Brasil, né? Das 5 regiões. Isso, né? Os projetos vão ser em todas as regiões. E essa semana aí acho que a gente vai anunciar uns 12 milhões contratados já nos acordos de cooperação financeira. Né? Olha aí, que notícia boa, gente. Muito se fala que o ESG, ele conecta a cadeia produtiva, a economia circular e as finanças sustentáveis. Sim. Isso realmente dentro da Caixa Econômica, é visto na prática. Na prática. Tanto que agora, né, a gente tem o edital de economia circular, acho que vale a pena a gente falar dele. Enquanto o Cataforte foi estruturar a cooperativa, agora o foco do edital da economia circular é que a gente trabalhe toda essa cadeia produtiva. Né? Então, a gente quer projetos que tragam, além de metodologias inovadoras para a produção, né, daquele insumo, porque se você trabalha um insumo reciclável lá, quando você faz o design dele, você tem 80% mais chance dele, né, voltar para a cadeia como um produto reciclado. Então, a gente quer projetos que tragam desde essa inovação ali do design até a conexão entre aquela indústria, o resíduo daquela indústria, com quem possa receber o resíduo dessa indústria, não só agora para fazer a reciclagem, né, para jogar de volta, né, ali na cadeia, mas para se capacitar. A gente quer que capacite, e o público priorizado são, né, tá de novo, catadores, mulheres e pessoas com deficiência, porque a gente quer que essas pessoas sejam capacitadas para gerar novos produtos a partir dos resíduos. Né? Então, por exemplo, a economia criativa, quando a gente junta ela com a economia circular, é um dos lugares que tem mais como a gente gerar renda. Então, assim, a moda sustentável, espetáculos de teatro, tudo isso você tem como criar tudo com produtos que vieram de resíduos que estão ali no meio ambiente. Né? Então, agora a ideia dessa realmente é a economia circular, né? Você ter aquele produto sem ir para o lixo, poluir os mares, poluir os oceanos, poluir os rios. Você tem esse produto agora voltando o tempo todo para a cadeia. Né? Seja como você pega um produto da construção civil que foi descartado, que a gente sabe, né, que a parte da construção civil é a maior poluente que tem, né? Um dos maiores poluentes que tem. E você trabalhar esses resíduos sólidos da construção civil para transformar de novo, né, em materiais para ela mesma, você vai tornando ela autossustentável sem poluir tanto. Você transformar, né, então, a gente trabalhou num dos projetos, né, que a gente fez, a gente trabalhou com a Badu Design, né, que ela fazia parte da capacitação num outro projeto nosso. E assim, você vê lá o pneu que se torna uma poltrona lindíssima de design, né? Então, tudo tem como voltar para o uso, né, para a gente parar, porque os recursos eles são finitos, né? A gente não tem mais o que tirar da natureza. Então a gente precisa agora, não é mais só preservar e conservar, a gente precisa regenerar e a gente precisa trazer isso de volta e gerar renda. Né? Então assim, a gente tem essa preocupação muito grande, né, que eu acho que é importante falar, que não são projetos sociais onde você está ali só dando alguma coisa. Né? Como a gente fala, fundo perdido, parece que a gente está dando, fazendo uma doação. Não. A ideia do fundo é que isso faça com que as pessoas gerem renda, com que aquilo seja sustentável, que aquele projeto depois consiga seguir, que aquelas pessoas saiam dali e consigam, de fato, né, alcançar a qualidade de vida, mas alcançar a geração de renda, se torna independente. E a gente traz muito a questão de projetos de impacto, né? Então, o interessante que nós olhamos muito quando vamos avaliar algum projeto ele é replicável, ele é escalável, eu consigo manter ele ao longo do tempo depois que acabar esse recurso. Então a gente olha bastante esses pontos para poder selecionar os projetos que a gente vê que vai ter futuro, né? A continuidade, ela é levada muito em consideração, não é isso? Priscila, e você acha que os negócios de impacto já estão mudando o jogo? Estão mudando o jogo e, assim, é uma frente nossa. Acho que o próprio FSA financeiro, os projetos que a gente fala de lá vão sair negócios de impacto e a Vizuc como um todo, em vários... Porque a gente tem várias unidades lá dentro da Vizuc que estão, né, buscando fazer produtos para financiar. A gente é da área de negócios de impacto, que são aqueles negócios de organizações com e sem fins lucrativos. E acho que é importante falar isso, né? O negócio de impacto, ele pode visar lucro, sim. Não é um problema ele visar lucro. Né? Qual que é a diferença dele? É que ele busca uma transformação social.
Então, ele é um negócio que transforma vidas das pessoas, que transforma o meio ambiente. E é uma forma de você pegar, né, às vezes, aquilo que seria só uma ONG, que não pode ter um fim lucrativo. Não, aquilo pode ser um negócio que vai dar um lucro, sim, mas ele é totalmente sustentável e o objetivo dele é transformar a sociedade, é transformar o meio ambiente. Então, eles estão mudando o jogo, assim. Por isso, a Caixa está com essa visão bem forte, esse foco, esse objetivo de trabalhar tanto, né, com o Fundo Socioambiental para estimular que surjam negócios de impacto. Se você olhar todos os nossos editais, todos eles, no final das contas, ele quer estimular a formação de negócios de impacto, de empreendedorismo de impacto, quanto na parte de produtos, né? Então, a gente vem, né, daí dentro das outras áreas da Visu, que não na nossa especialidade, mas a gente também tem trabalhado em criação de produtos que sejam produtos que possam vir a financiar, né, esse tipo de negócio, produtos que sejam, quando a gente fala de produtos sustentáveis, né, produtos que você financia outras empresas, mas que são empresas que respeitam, né, a sustentabilidade, o meio ambiente, a proteção social. É muito bacana vocês trazerem essa visão a público e a gente perceber que é uma instituição financeira que está levando muito a sério o desenvolvimento social e o impacto ambiental. E aí eu vejo aí você com a camiseta, né? Cidadania, impacto e sustentabilidade. É muito, muito importante, muito válido carregar isso mesmo no peito, né? Vestir a camisa da empresa e vocês trouxeram aqui a emoção ao falar desses projetos e dessa continuidade também. Aí eu queria perguntar para você, o mesmo projeto, se ele foi contemplado em um edital agora, visto a seriedade do projeto, ele pode ser contemplado em uma próxima oportunidade, em um próximo edital? Pode, com certeza. O GEA mesmo é um caso desse, né? Já tinha sido feito um projeto, não lembro quanto tempo atrás, mas há mais de 10 anos com o GEA, de capacitação em resíduos eletroeletrônicos. E aí, quando a gente teve a chamada de 2023 para esse tipo de capacitação, de novo, o projeto do GEA foi contemplado, porque era um projeto muito bom. Então, assim, a gente não... Tanto dentro das regras do edital, tanto dentro da estratégia daquele edital, o projeto pode vir a ser contemplado de novo, sim. Ele pode vir a ser, por exemplo, essas 5 chamadas em aberto. A instituição pode inscrever projetos em mais de uma. Se a instituição inscrever mais de um projeto no mesmo edital, a gente não vai aceitar, porém, se forem em editais diferentes, sim. E a gente quer, se for uma instituição boa que mostre um projeto bom, que vá trazer uma transformação, é o que a gente visa de longe. Isso é muito importante, assim, porque como são editais, eles não estão soltos, eles todos têm uma ligação entre eles, né? Então, a economia circular, a autonomia feminina, o turismo regenerativo, a agricultura regenerativa e o DISH. E eu tenho, assim, né, a gente tem conversado muito sobre isso, que as instituições que consigam entrar em 2, 3 editais mostrando, né, projetos que, óbvio, que aquele projeto ele tem que se encerrar em si mesmo, ele não pode depender de outro, mas se ela consegue entrar com 2 projetos, por exemplo, um de economia circular e autonomia feminina, na mesma região, integrando um no outro, pra gente é sensacional, porque você tem toda ali a cadeia, né, acompanhando. Então, elas podem se inscrever e devem se inscrever em mais de um edital. Todo o ecossistema ali sendo contemplado como um todo, gerando ainda mais economia, não é isso? Agora, Mariana, a Priscila já se emocionou aqui, me contou histórias emocionantes que ela vivenciou dessa transformação. E você, me conta um pouquinho sobre esse impacto que é trabalhar com o social, mais do que levar finanças, né? Levar dignidade e, por consequência, trazer um ganho econômico. Sim. Então, a gente foi assinar esse ano um acordo de cooperação financeira de uma cooperativa de catadores lá de Brumadinho. E foi sensacional poder ver a mudança que a gente ia trazer. Era uma instituição que ela teve um auxílio para escrever esse projeto e a dona da instituição contando que eles não tinham uma organização para poder colocar os dejetos nas esteiras, tudo. E é muito gostoso ver, e ela abraçava, ai, muito obrigada, vai fazer uma super diferença, tal. E eu falei, caraca, é muito gostoso ver. Foi a primeira vez que eu tive contato com a ponta. Eu falei, nossa, é mágico esse trabalho. Daí que caiu a ficha, falei, cara, a gente faz muita diferença, muita. É uma delícia. Essa pauta ESG, eu
penso que assim, quando você trabalha com uma política pública de propósito, quando você trabalha com uma entrega, quando você muda a vida de uma pessoa, o seu trabalho ele passa a ter um sentido completamente diferente. E todos os dias a gente tem contato aqui com pessoas que trazem histórias, como vocês trouxeram. É gratificante. A gente percebe que estamos no caminho certo, estamos construindo. Eu falo que eu tenho um filho de 4 anos e eu uso muito o exemplo dele. Eu não estou mais fazendo por mim, eu estou fazendo por ele e pelos que vierem dele. Acho que a gente tem que pensar assim, a gente está passando, mas e quem vai ficar? Né? E quem fica? A Priscila trouxe a filha dela, que está aqui acompanhando a gente. Eu tenho 3 filhos. Né? 3 então, filhos. Eu tenho muito para deixar para 3 filhos. É isso. Esse lado maternal, nós mulheres, estamos aqui entre mulheres, e a gente sabe que depois que a gente é mãe, esse lado maternal, ele aflora de um jeito que é incontrolável. Você não consegue mais ver as pessoas da maneira como você via antes. Enxergar também o ambiente, a humanidade, passa a ser muito mais complexo e preocupante. Na semana passada, eu estava assistindo algumas notícias que estava falando sobre a questão lá da faixa de Gaza e, nossa, mexeu muito comigo. Não tem como não pensar que eu olho ali para o lado, eu vejo meu filho em casa dormindo lá quentinho, aconchegado, não está faltando nada para ele. Mas você pensar que é do outro lado do mundo, mas dói. Não precisa ir para o outro lado Dói. do mundo, né? Eu dentro das favelas, a gente vê isso ali diário e assim, vendo as crianças brincando na rua e o traficante do lado com as armas desse tamanho. E tiveram os 3 dias que a gente não pôde ir para o projeto porque teve operação policial dentro do projeto e não tinha como entrar dentro da favela. E eu só pensava naquelas crianças ali, todos sem aula, trancados em casa, né? E, enfim, teve inclusive uma mãe que estava lá, que ela perdeu o filho na operação. A mãe que tá participando do projeto, ela perdeu o filho numa operação e no dia seguinte do velório ela voltou para as aulas. E ela falou, eu só vou me manter viva graças a vocês aqui. Trazer um novo sentido, né? Um novo sentido, assim. E aí você vê que quando você tá mudando a realidade de uma mãe, você tá mudando a realidade de várias crianças. Né? De várias crianças. E eu vejo meus filhos, né? Vivemos situação privilegiada, então tem comida. Eu sempre falo para eles, né? A gente vai na padaria, a gente compra, sei lá, 12 pães e, né? Se sobrar o pão ficar, a gente não tem essa... A gente pode entrar e comprar sem ficar contando. E eu vendo o menino pedindo para a mãe, que ele e a irmã estavam voltando para casa, queria um lanche, ela dando dinheiro para ele comprar um pão, porque era o que ela tinha, né? Para ser dividido ali entre os 2 irmãos até ela chegar em casa. Então, assim, são realidades muito diferentes, né? E aí você falou, quando eu vejo meus filhos dormindo, alimentados, né? Tendo né? Podendo ter experiências de diversão e lazer. Aí a gente olha e eu acho que é o que motiva muito no meu trabalho, sabe? Eu digo, eu acordei de madrugada pra fazer não sei o quê, né? Do trabalho. Você é doido, você vai trabalhar? Eu falei, não, gente, eu acordo de madrugada pensando no que tem que ser feito. Porque eu sei que o que for feito e quanto mais rápido a gente fizer, mais crianças vão daqui a pouco ter oportunidade de ter as mesmas coisas que meus filhos. Né? Porque também não é só comida, é ter diversão, é ter qualidade de vida, é ter uma moradia digna, sabe? São coisas muito relevantes para o futuro. E quando a gente fala, por exemplo, na violência, né? Você está falando da guerra, a gente vive uma violência crescente, espalhada. E a única forma de combater essa violência não é a operação policial, como todo mundo acha. O que combate essa violência é trabalhar na raiz dela, que é a miséria, que é a vulnerabilidade, que são faltas de políticas públicas que cheguem de fato dentro, né, das comunidades, das favelas, das periferias. Então, quando a gente consegue entrar nesses lugares e trazer condição, trazer formas deles gerarem renda, trazer, né, formas deles reivindicarem aquilo que é importante, quando a gente entra com programas, né, Minha Casa Minha Vida, com programas de moradia digna,
Quando a gente entra com programas como a gente tem no Caixa Cultural, por exemplo, que traz as crianças para dentro, né, dos caixas culturais, as mulheres, quando a gente faz esse trabalho que a Caixa faz, que é incrível e que a gente consegue estar em todas as pontas, a Caixa é o único banco que está em 99,9% dos municípios no Brasil. A Caixa tem uma agência barco que chega nos lugares mais distantes. Então, quando a gente faz esse trabalho integrado, essa é a única forma que tem de você coibir violência, de você realmente ter um futuro, né, uma sociedade que seja justa e igualitária. Eu falo para as pessoas que o meu ODS queridinho é o da redução das desigualdades. Porque realmente acho que você reduzindo as desigualdades, você resolve ali muitos problemas sociais e muitas mazelas, coisas que a gente nem imagina que aconteçam, algumas a gente sabe que acontece, tristes realidades, mas tem muita coisa que é muito mais horripilante e que a gente não deseja a ninguém, e você consegue reduzir essas mazelas, né? Essas malfeitorias, enfim. A falta de igualdade e esse acesso, primeiro à violência do que à dignidade, ele traz, assim, uma redução até mesmo de vida, de expectativa. O Brasil é o segundo maior país da exploração sexual de mulheres e crianças. O segundo maior país. Isso é um dado violento, um dado vergonhoso, e a razão, quando você fala de exploração sexual de mulheres e crianças, você está falando de vulnerabilidade extrema. É isso. Né? Então, a gente precisa, né, quando a gente fala de equidade de gênero, que é outro, o seu ODS queria de redução das desigualdades, o meu é equidade de gênero, de mulheres e crianças, né, porque ele é transversal. Quando você foca no público das mulheres, você acaba que você foca em todos os outros ODS, porque as mulheres é que são mães, as mulheres que trazem o dinheiro de volta para a família. Então, aquela mulher, ela não vai embora com o dinheiro, vai sumir com o dinheiro, ela vai levar para dentro da casa dela, né? Então, ela reduz a chance de ter um filho explorado, né, daquela violência, ela consegue ter condições melhores. Então, e quando ela está em uma situação muito vulnerável, ela faz qualquer coisa para não ver um filho passar fome. É isso. Né? É isso. As mulheres, as mães, estatisticamente, são as que têm os empregos mais precarizados. Né? E é um dado altíssimo, assim, a precarização do trabalho feminino para mães. Então, quando a mulher tem um filho e 2 filhos, você vai olhando o percentual assim. Por quê? Porque ela tem que sujeitar qualquer coisa. É isso. Ela tem que alimentar, inclusive a lares abusivos e violentos. Muitas mulheres não saem desses lares porque elas não conseguem trabalhar, porque tem às vezes 5 filhos, né? E aí, como é que ela faz? Ela fica aguentando aquela violência para os filhos poderem ter o que comer. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar, e aí olhar nas mulheres e crianças, porque dali a gente vai conseguindo, sabe, construir essa proteção social. E mudar uma realidade, né? Eu tenho certeza que na maioria desses projetos que são contemplados pelo Fundo Socioambiental, o público maior desses projetos é o público feminino. Sim. A gente tem pedido, assim, priorizado os nossos editais, a gente tem pedido essa priorização, inclusive os projetos ganham mais pontos na qualificação, quando ele foca ali nas mulheres. E a gente pede, assim, né, já que estamos falando dos projetos que vão ser apresentados, sempre que forem construir um projeto, independente do público, né, ser focado em mulheres, pensem que ao trabalhar com mulheres, vocês precisam cuidar das crianças durante os projetos. Então, assim, que tenham espaço, que tenham também questões voltadas para esse cuidado, porque muitas mulheres não participam de projetos, não participam de capacitações, porque elas não têm com quem deixar os filhos. São as barreiras invisíveis. Eu falo muito das barreiras invisíveis, um conceito que eu trago muito forte dentro dos projetos. Quando a gente faz alguma coisa para mulheres, a gente precisa olhar as barreiras invisíveis que impedem ela de estar gerando renda. Ela não está deixando de gerar porque não tem capacitação, não. Óbvio, não tem, mas não é isso que é o determinante. Né? Ela não está gerando renda porque ela não tem quem deixar um filho, porque as mulheres são as mais lutadoras, às vezes pais mais velhos e doentes. Né? Às vezes ela não tem como marcar com transporte para chegar no projeto. Então, assim, precisa olhar as barreiras invisíveis. Às vezes né, a moradia digna, ela está lá, a casa dela está toda depenada, não tem um chuveiro para tomar banho, ela não tem como participar do projeto. Né? Então, assim, é importante pensar no projeto sempre para que dê condição de fato àquela mulher estar ali dentro. Que abrace também o ecossistema em que ela está inserida. Né? São realidades diferentes, regiões diferentes, o Brasil é gigantesco
E é preciso olhar para a realidade de cada uma. Para a mulher que precisa descer o morro e para a mulher que precisa pegar um barco. É isso. Não é isso? É isso. E abraçar tudo isso, e a cultura. E preservar a nossa essência também. Eu acho que isso que é super valioso desses projetos também, que vocês abraçam, é que vocês não querem tirar ninguém daquela essência ali, de onde tudo começou. Mas é trazer mais dignidade, trazer desenvolvimento. É isso. Como vocês citaram mesmo a questão de comprar uma máquina para uma cooperativa, a aquisição de um maquinário, qualificação, estruturar negócios. É isso. Então, que tenhamos mais negócios sustentáveis, mais visão de futuro, mais desenvolvimento. Então, por mais impacto, mais sustentabilidade, mais cidadania. Parabéns a vocês, 2 mulheres, representando aqui a Caixa Econômica, representando uma pauta tão valiosa. Espero que tenhamos mais encontros. E no dia 17 vocês estarão conosco lá no nosso Global Meeting. Então, vamos convidar o pessoal para participar com a gente? Vamos. Então, a gente quer encontrar todo mundo, né, no Global Meeting, no dia 17, para a gente discutir, falar e trazer propostas novas, propostas inovadoras para essa pauta que é a pauta fundamental, a pauta que vai garantir nosso futuro. É uma pauta tão ampla, né? Vamos tratar economia circular, finanças sustentáveis, cadeias produtivas. E sem finanças sustentáveis não existe economia circular e também não existe cadeias produtivas, né? Muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo tê-las aqui. Sensacional.